E aí, beleza? Semana passada eu não coloquei o vídeo na sexta e essa semana eu não coloquei o vídeo na terça. Mas é porque nos últimos 2 anos, e nesse também, então o terceiro ano seguido, que eu tiro uma semana em outubro, na primeira quinzena de outubro, pra ficar sem ver notícia nenhuma. Então o único motivo pra eu mexer no computador, dessa vez eu fiquei mexendo no computador, né? Essa semana eu não parei de trabalhar, nos 2 anos anteriores sim. E pra ouvir música. São as duas únicas coisas que eu fiz no computador, praticamente. E a sessão que teve no sábado também teve que ser pelo computador por motivos óbvios. No caso, esse vídeo é o que devia ter saído na terça, que é o diário de campanha. Terça-feira eu vou fazer o do Abolete, que era pra ter saído na sexta. Aí na outra terça, dia 27, se eu não me engano, volta ao normal com o diário de campanha. No final da sessão 40, eles tinham terminado de matar a lagarta gigante e subiram pro acampamento dos pandas e depois enfrentar a criatura 11. Quem colocou a numeração no mapa foi o Uriel, não fui eu, tá? Deixar isso claro. No meio do caminho eles estavam enfrentando algumas cobras. O Elmen estava sendo bem focado, né? Porque ele era o menor, então ele era o alvo preferido delas, que era o mais fácil de ser engolido. Chegando aonde seria a criatura 11, eles encontram um pequeno altar, né? Ele é 3 quadrados em cima, 3 quadrados embaixo. E no segundo quadrado de baixo, o quadrado do meio, ele é um pouco mais afundado. Então tem o altar com 1 metro de altura e nesse quadrado em específico ele tem meio metro. Ele é mais baixo que os outros. Como eles já estão no level 14, qualquer tipo de armadilha, mecanismo já é uma coisa mais avançada, né? A menos que eles estejam num local que não faz sentido ter uma coisa avançada. Então, mesmo que o Osman tenha ficado com 19 na rolagem para encontrar um mecanismo, ainda assim não foi o suficiente. Qualquer coisa que o Osman role de 10 para baixo, ele fica com 19, né? Por causa do talento do Ladino. Tudo que o Osman conseguiu achar foi um botão que ele não sabia como ativar. Então eles decidiram deixar o Uriel tentando ativar o botão. Eles ficaram ali pelo menos uma meia hora tentando ativar aquele botão sem sucesso. Eventualmente o Uriel pega um punhado de água do oceano e joga no botão. O botão começa a brilhar levemente. Aí o grupo fica mais meia hora com outras ideias de como sacrificar um peixe para tentar fazer o negócio funcionar, de se molhar em água do oceano e sentar ali, e outras coisas do tipo. Eventualmente o Uriel coloca um elétron onde seria o botão, com o botão brilhando. Esse elétron começa a flutuar e ele sai em disparada na direção do oceano, na direção da criatura 1. Eles quiseram confirmar e fizeram a mesma coisa. Só que dessa vez o elétron foi disparado na direção do Gar. Bom, talvez o elétron estava indo na direção de alguma outra criatura, que não o Gar. Então eles fizeram de novo. Só que dessa vez o Gar estava em outra posição e abaixado. De novo o elétron voou na direção do Gar. Eles tentaram uma quarta vez, e nessa quarta vez o elétron foi em direção à criatura 1 de novo. Então aí já foi uma boa 1 hora e meia de sessão, para eles pensarem em como ativar aquilo, e eles acabam simplesmente desistindo porque eles não fazem a mínima ideia. Eu nunca deixo um desafio com uma solução única, existe mais de uma solução, mas pra mim a solução é óbvia, porque eu sou o mestre, eu sei quais são as soluções. Pra eles não. Se eles acabarem fazendo uma coisa extremamente inteligente, eu acabo dando esse ponto pra eles e coloco uma outra opção de como ativar aquilo. Não foi o caso dessa vez, né? O grupo então resolve ir até a criatura 4, parando no meio do caminho, pra ver com o Imperador dos Pandaren se ele sabe alguma forma de ativar o 11 para que ela volte a funcionar. Infelizmente, tudo que o Imperador sabe é que ali tem um altar para uma criatura de água, mas eles nunca precisaram ativar em si aquele altar. Então eles não sabem o que significa o elétron estar sendo disparado na direção da criatura 1 ou na direção do Gar. Uriel também pergunta o que o Imperador sabe sobre a criatura 4. O Imperador fala que o nome dele é Aquarius, que é uma criatura que se divide em várias, e que normalmente ele é pacífico, mas isso depende muito da pessoa. Então o grupo resolve descer, o grupo passa ali pela 3 de novo, pela Vila dos Pandaren Fantasma, vê se a criatura tá lá, né? Eles veem que a criatura não está lá, ela não deu um respawn dela depois de 1 hora,
Na verdade, depois de praticamente 6 horas desde a última vez que eles saíram dali. Quando eles chegam na criatura 4, eles veem 8 elementais de água, tamanho grande, mas quando eles começam a chegar perto, eles veem que parece que os elementais estão brincando. E esses elementais, eles parecem ter o pensamento de uma criança. Só o que eles querem fazer é brincar. Então o grupo se propõe a brincar com eles por um tempo, eles ficam ali 15 minutos brincando. Enquanto isso, o Gar vai perguntando pra eles se eles sabem o que é o Elétron, se eles têm, mas eles não têm a mínima ideia do que é um Elétron, eles não sabem o que é moeda. Os elementais não sabem nem o que são outras criaturas, eles dizem que de vez em quando aparece o tio Panda pra brincar com eles e nada mais. Quando o grupo resolve ir embora, porque eles não estavam conseguindo nada ali, os elementais falam que não é pra eles saírem, que é pra eles continuarem brincando. Quando eles insistem em ir embora, os elementais começam a brincar um pouco mais agressivamente, né? Começam a dar um pouco de dano neles. O Elm, junto com o Uriel, resolvem que se eles querem brincar batendo, a gente vai brincar batendo também. Então eles começam a se aproximar aos poucos dos elementais, só que conforme eles vão se aproximando, os elementais vão virando a roda para que sempre fique 6 metros de distância todo mundo. Todo mundo rolou a iniciativa, os elementais ganharam, os elementais guardaram a ação deles, porque eles não estavam levando aquilo como uma luta. Só que quando o Elmin chegou perto de um elemental e atacou, ele matou o elemental em um ataque, não precisou de muita coisa, e todos os outros elementais se juntaram e formaram uma só criatura. Aquele sim, então, era o Aquarius. O grupo resolveu fugir, porque eles ficaram com medo da criatura, praticamente em vão, porque as principais habilidades da criatura faziam com que ela controlasse a água, então o tempo inteiro eles andavam em direção à costa e a criatura puxava eles de volta. Eventualmente, o Gar castou controlar a água como 7º círculo, para igualar o círculo da criatura, mas ainda assim eles não estavam conseguindo fugir. Então depois do Gar cair algumas vezes, o grupo resolve ir para a ofensiva. Um deles dá um ataque que tira bastante vida dele até, se eu não me engano foi o Osman, e depois disso o Gar resolve começar a tentar banir a criatura. Ele usou 3 vezes a magia banimento, nas 2 primeiras a criatura passou no teste de resistência, na terceira ela tirou um 2 no dado, então fica meio difícil passar. E depois que ela passou, o grupo resolve fugir, já que não faz mais sentido eles estarem ali, já que a criatura foi embora. Eles fogem, voltam para a Ilha dos Pandaren, passam o resto do dia lá, dormem, fazem um descanso longo. Nessa altura já tinha passado de 4 a 4 horas e meia de sessão. Normalmente a gente finalizaria a sessão nesse ponto, mas todo mundo concordou em ir até um pouco mais longe. Então, com esse descanso longo, o grupo passou de level, foi pro 14. Depois disso, o grupo resolve pensar no que eles vão fazer em sequência, porque se todas as criaturas fossem que nem a 4, eles estavam perdidos. Mas nesse momento eu dei uma pequena luz para eles, porque se eles tivessem tentado lutar ao invés de fugir, eles provavelmente teriam conseguido matar. O próprio Elmin falou que ele percebeu que nos ataques que foram dados na criatura, a vida dela caiu relativamente rápido. Só que quando eles começaram a atacar, o Gar já tinha caído 3 vezes e estava todo mundo já sem vida. Então naquele momento, se eles começassem a atacar, provavelmente eles iam morrer. Eu só não entendi o porquê que depois de fazer o descanso longo eles não voltaram lá. Eles até falaram que eles não voltariam porque as criaturas já iam saber o rosto deles, que quando o aquário estava dividido em 8, eles falaram que o tio Panda voltava lá. Então, quando as criaturas quiseram forçar eles, mais ou menos, a ficar brincando, eles decidiram como grupo que eles não iam ficar brincando porque eles iam estar sendo forçados a brincar eternamente. Só que se o tio Panda vai brincar com eles de vez em quando, então isso significa que a brincadeira não é eternamente, eventualmente a brincadeira acaba. Só que eu acho que eles não se tocaram nesse ponto. Bom, depois deles fazendo o descanso longo, decidirem que não iam voltar na criatura 4, eles resolvem perguntar pro Imperador o que o Imperador sabe das criaturas 6, 8 e 13. O Imperador fala que a criatura 6 é um gigante de pedra,
entre 10 e 15 metros de altura, que ele não costuma fazer muito. Se você olhar para ele de longe, ele parece uma estátua, ele não parece nem estar respirando, e ele é bem lento, ele não costuma ser muito rápido. A criatura 8 seria mais um desafio intelectual do que um desafio físico em si. E o 13, ele era considerado no passado um paladino de Xuan, o Tigre Branco, apesar do Xuan nunca ter dado o título para ele de paladino. O grupo resolve passar pelo 6, ir até o 8 e depois do 13, justamente para ver como que seria o 6. Chegando no 8, eles tentarem resolver esse desafio intelectual, e no 13 eles resolvem conversar, já que um ex-paladino de Xuan, principalmente nessa ilha, deve ser bastante forte. Nesse momento, o Uriel falou um pouco que no início, /meio da campanha, ele tinha pensado já em, se acontecesse um evento em específico, ele virar um paladino caído, justamente porque o Uriel não teria mais motivos para continuar acreditando na divindade dele. A gente teve ali uma conversa de uma meia hora com ele explicando o que seria isso para os outros jogadores, mas aí fora de jogo, né, não dentro do jogo. Eles andam pelo meio da floresta em direção ao 6. Graças ao Osmo, eles conseguem se esquivar de alguns tigres. Chegando no 6, ele encontra literalmente o que o Imperador Pandaren falou. Um gigante de pedra que parece uma estátua, ele não parece estar vivo. Mas graças ao 27 de percepção passiva do Osman, ele percebe que o gigante ele faz movimentos de respiração, movimentos bem leves. E que aparentemente então ele está vivo. Mas o grupo resolve, mais uma vez, até o meu ver, por medo da aparência da criatura, não engajar em combate. Ali seria o momento ideal para eles engajarem em combate, né? Porque eles estavam completos, tirando o Uriel, estava todo mundo com todas as habilidades, todas as magias, eles tinham acabado de fazer um descanso longo. Mas eu entendo. Eles decidiram ir pro 8 então. Chegando no 8 eles encontram um local um pouco mais elevado, com alguns degraus, um piso de mármore, algumas pilastras, sem teto, e no meio tinha um pequeno altar com um livro já aberto, com uma pena de escrever no meio, e o livro tinha apenas escrito "Quer começar o desafio". Ali não tinha mais nada, e seria justamente o desafio intelectual que o Imperador falou. Uriel resolve primeiro. Quando ele pega a pena e escreve "sim" no livro, aparecem algemas mágicas nos pulsos dele, sem a corrente, só a parte dos pulsos, e aparece a primeira pergunta no livro. Assim, um por um, eles foram respondendo algumas perguntas. Cada pergunta errada eles tomavam 15 pontos de dano, então eles tinham um limite que eles podiam chegar. O Gar até tentou curar, mas cada vez que ele curava alguém, saía da vida do Gar. Era meio que uma transferência de vida do Gar para os outros jogadores. Então eles não usaram isso muito para o Gar poder tentar responder o livro também. Só foi um pequeno problema para mim, para fazer as perguntas pro Gar, porque eu tinha que fazer perguntas que eles saberiam a resposta. E como o Gar entrou há pouco tempo na campanha, fica meio difícil pegar perguntas atuais. Não difícil, mas complicava um pouco. E foi nesse momento que a gente tirou uns 10, 15 minutos para conversar que eu tava fazendo perguntas lá da terceira, quarta sessão. Então eram perguntas do início da campanha que o Uriel surpreendentemente lembrava de algumas coisas. Mas o resto dos jogadores não. Então eles começaram a falar que eu tava puxando coisa de muito tempo atrás, e eu lembrei eles que no início da campanha eu falei que eu ia colocar uma coisa numa sessão e 40, 50 sessões depois eu ia trazer aquela coisa de volta. Que eu faço esse jogo longo, faço esse jogo de espera. Cada vez que um deles terminava as perguntas ou resolvia desistir, aparecia um saquinho de dinheiro no pé deles. Então ali eles praticamente dobraram o dinheiro que eles tinham. Saindo dali, eles foram até o 13. Chegando onde seria o 13, eles veem que a caverna tá fechada. Tá cheio de pedras na frente e eles começam a se perguntar se é uma boa ideia. Porque pra caverna estar fechada, alguém não queria que ele saísse. Mas daí eles levantam um ponto importante também, que se ele é tão poderoso assim, ele conseguiria tirar aquelas pedras dali sem problema.
O grupo começa a tirar as pedras devagar. Eles tiram até um ponto que consigam ver do lado de dentro da caverna. E eles veem um meio tigre, armadurado, com essas lâminas do lado dele, aparentemente dormindo. O grupo resolve fazer um descanso curto, antes de terminar de tirar as pedras e entrarem, já que o livro tinha tirado bastante vida de alguns deles. Eles fazem um descanso curto e voltam a tirar as pedras. O Elmin até levantou o ponto que eles estavam tirando rápido, mas por ser uma atividade não muito cansativa, principalmente para o Uriel, que tem constituição e força alta, eu não falei para eles o tempo que demorou, mas não foi uma coisa rápida que nem o Elmin entendeu. A entrada da caverna era de 4 quadrados, era uma entrada de 6 metros de largura. Eles liberam 2 quadrados de pedra, então metade da entrada continua fechada, a outra metade não. E eles resolvem entrar. Uriel e Elmin na frente, Osman um pouco depois, e o Gar resolve ficar do lado de fora. Justamente porque a caverna não era muito grande, mas aí eu lembrei eles que o tamanho delas no mapa podia acabar enganando, né? Já que no mapa ela parecia pequena, mas se fizer o cálculo da área quadrada da caverna, vai perceber que aquela caverna é maior que a minha casa. A caverna tinha quase 70 metros quadrados. Então é maior que muita casa por aí. Um apartamento da MRV normalmente tem 44 metros quadrados. Então é quase o dobro de um apartamento básico da MRV. Olha só, usando meu tempo de corretor para alguma coisa. O Elmin e o Uriel entram, o Osman fica do lado da porta, do lado de dentro. O Uriel dá uma boa noite, e o Tigre responde que estava melhor quando ele podia dormir e quando eles não estavam ali. O Tigre senta, pega um copo de chá, começa a tomar. Nisso o Osman percebe que atrás do Tigre tem vários colares pendurados. Em cada um daqueles colares tinha o símbolo de uma divindade arranhado, com 3 marcas de garra. Ele usa o truque mensagem para falar isso pro Uriel, só que uma coisa que ele sempre esquece é que para você usar o truque mensagem você tem que pelo menos sussurrar. Quando ele sussurra para mandar a mensagem, o Tigre escuta. Nisso o Uriel fica um pouco puto, porque o símbolo de Torm, que é a divindade do Uriel, está na parede, e o Tigre fala: aqueles são os símbolos de todos os paladinos que as divindades mandaram para me matar. Eles ficam ali conversando um pouco. O Tigre fala que a última vez que ele viu algum estrangeiro tinha sido quando um humano tinha naufragado com seu navio próximo à costa, exatamente onde fica a criatura 1, que o navio devia estar lá ainda. E que esse humano se parecia bastante com o Osman. Ele tinha visto o navio chegando lá, tentando pelo menos lutar com a baleia astral, e falhando. E assim ele viu vários corpos no mar. O corpo desse humano que se parecia com o Osman estava boiando num pedaço de madeira. Ele também falou sobre os 2 símbolos que ele carrega no peito, 2 símbolos de divindades que não estão arranhados, e ele explica que aqueles são os símbolos dos irmãos dele. Ele tinha 2 irmãos, e esses 2 irmãos morreram cumprindo o dever que suas divindades mostrou para eles. E ele fala, principalmente pro Uriel, que se as divindades eram tão boas, por que elas abandonavam seus paladinos na hora que eles estavam morrendo? Por que elas não ficavam com eles até o final para levar o espírito deles para junto delas? Que todos os 26 paladinos que ele matou, no final dos combates, todos os 26 paladinos não tinham mais poder nenhum. A divindade não estava mais dando poder para eles. E também lembrou o Uriel, que é uma coisa que eu acho que o jogador não sabia, que entre o plano material e o plano celestial tem os portões celestiais. Então as divindades não conseguem vir para o plano material. Por isso elas precisam dos paladinos para fazer o trabalho delas e não elas fazerem com as próprias mãos. E também lembra que o único jeito de uma divindade conseguir seu poder é com os adoradores dela. Sem nenhum adorador, a divindade não tem poder. O Tigre também mostra uma erva que ele estava guardando para quando ele sair da ilha, que é da mesma flor que tinha embaixo da casa do Uriel, que eles visitaram lá no início da campanha, que era aparentemente a cura por malogro químico, que é o veneno que pegou tanto o pai do Elmin quanto a mãe do Cassius. E o Tigre fala que se eles conseguirem tirar ele daquela ilha, ele mostra para os jogadores aonde que tem mais daquela planta.
já que o único lugar que os jogadores conheciam que tinha aquela planta era embaixo da casa do Uriel, que não tem mais, já que aquele lugar foi destruído. Depois de um tempo de conversa, o Osman fica bem interessado sobre o que aconteceu com o navio do pai dele, e eles continuam insistindo, perguntando se o tigre possui algum elétron, já que as outras criaturas também falavam que não possuíam, mas quando morriam elas deixavam para trás os elétrons. O tigre continua falando que não tem, mas talvez no navio tenha, já que normalmente navios têm seus baús. Só que ele fala que, por ser um navio de fora da ilha, um navio mais moderno, talvez o dinheiro que tenha naquele navio não seja elétrons, seja a moeda utilizada atualmente. Mas em um dos questionamentos sobre os elétrons, o tigre fala que não tem, mas ele aponta pro Osman e fala que ele tem. Nisso, o Uriel olha para trás, fecha a cara e vira pro tigre, agradece pela ajuda e o grupo sai de lá. Nesse momento eu lembrei o Uriel que o dinheiro que o tigre estava apontando do Osman podia ser o dinheiro que ele já tinha antes, não necessariamente eram elétrons. Mas daí o Uriel falou uma coisa que nem eu lembrava, que antes deles saírem do continente, o Osman gastou todo o dinheiro dele ficando sem nada. Então aquele dinheiro ele tinha conseguido na ilha. O Uriel ficou bem puto com o Osman depois que eles saíram da caverna, depois que eles fecharam a caverna de novo, porque ele tinha falado pro Osman que se eles precisassem de alguma coisa que o Osman tinha achado no caminho, era pro Osman passar pro grupo. E o Osman claramente não fez. A meu ver, eu tenho um pouco de preocupação que eles acabem expulsando o Osman do grupo. Mas isso é outro assunto. Na hora de voltar, eles passaram de novo pelo Gigante de Pedra. Não tinha diferença nenhuma, ele ainda estava lá parado. Eles resolvem passar pelo 2, que é no Cais, para eles verem o que eles enfrentariam. E eles viram, pelo menos, a sombra dessa criatura. E resolveram não chegar perto. Resolveram seguir para o campo de treinamento dos Pandaren. Eles passaram no campo de treinamento e dessa vez eles não pararam. Eles seguiram reto, direto pro 12, porque o tigre tinha falado que no meio daquela vila abandonada dos Minotauros tinha um caldeirão e no caldeirão podia ter o que eles estavam procurando. Eles sobem, ficam quase 1 hora discutindo qual era o melhor plano de ação, de como entrar na ilha para pegar o caldeirão. Mas tudo que eles estavam falando, alguém vinha e falava que não era uma boa opção. Aí a gente estava no final de sessão, já não tinha muito o que fazer. E o grupo decidiu então, como última ação deles, então como última ação do grupo, na sessão, eles decidiram que eles não iam tentar enfrentar nenhuma outra criatura especial. Eles iam ficar só nas cobras e iam farmar todo o dinheiro que eles precisavam nas cobras. Sinceramente, eu não me importo. É um tempo que os personagens vão ficar ali e que o tempo no mundo real vai passar. Então pode ser que eles fiquem 1 semana matando cobra e no mundo real se passou 2 meses. Então foram praticamente 2 meses perdidos. Eu já falei pra eles que isso vai acontecer, que vai ter essa diferença de tempo e que eles escolhem como eles vão querer prosseguir. Eles resolveram prosseguir desse jeito, nada que eu possa fazer. Apesar que o Garly também falou, aí depois que a sessão já tinha acabado, que ele queria enfrentar o 4 de novo, porque ele acha que eles poderiam vencer. Eu também acho. Sinceramente, eu acho que qualquer uma das criaturas ali eles conseguem vencer. Com dificuldade todas elas? Sim, com dificuldade todas elas. Mas todas as criaturas que eu joguei na frente deles, eles tiveram dificuldade e ganharam. Eventualmente um ou outro morre, a gente teve 6 mortes na campanha até agora. Então foram 6 mortes em 40 sessões. Mas eles conseguem ressuscitar, então isso não é um problema. Lembrando que o Gar consegue ressuscitar em até 1 século da pessoa morta. E eles têm dinheiro para ressuscitar pelo menos 2 vezes. Então isso não seria um problema para eles em si. No final da sessão, o Osman e o Gar tiveram que sair, né? Porque eles têm filho. Ficou eu, o Elmin e o Uriel conversando. A gente ficou conversando por mais 3 horas depois do final da sessão. E eu levantei esse ponto pra eles. Que eu acho que eles estão com medo das criaturas simplesmente pela aparência. Porque por mais que elas tenham alguma inteligência, como o Elmin levantou muito bem, elas ainda assim não são mais fortes que os dragões. Pelo menos as que eles enfrentaram até agora não são mais fortes que os dragões. E eles já conseguiram lutar e fugir dos dragões. Eles até conseguiram matar um dos dragões.
Então o problema tá muito mais, a meu ver, no psicológico deles, que acham que a criatura é muito forte, do que no fato dela realmente ser muito forte. E no medo deles de talvez perder o personagem. Eles ficaram voltando no ponto de o personagem tá na água, eles podem simplesmente afogar o nosso personagem, puxar ele pra baixo d'água e levar pro fundo do oceano. Aí é muito mais um medo, mas eles também têm que pensar no outro ponto, que eles vão levar muito mais tempo matando cobra do que matando uma criatura dessas. Mas como eu falei, é uma decisão dos jogadores, não uma decisão minha. Então é isso sobre o que aconteceu na sessão. Eu também falei com o Uriel e com o Elmi, depois da sessão, que eu tava querendo fazer pelo menos 1 ou 2 sessões com os secundários, né, com a equipe de apoio, digamos assim, sobre o tempo que a equipe principal ficou fora, porque os seguidores, eles também tinham a missão deles que eles estavam indo fazer. Então, querendo ou não, o tempo que os principais ficaram fora, os seguidores ficaram fazendo alguma coisa. Então, a partir do momento que eles me falarem a gente vai sair da ilha na próxima sessão, a gente já vai fazer uma sessão com seguidores. Ao que tudo indica, a próxima sessão é a sessão com seguidores. Mas eles ainda não me deram esse com certeza que eles vão só matar as cobras. Se eles matarem as cobras, eu já fiz as contas, eles vão levar 6 dias para conseguir o dinheiro que eles precisam. Então eles precisavam de 4 dias até a cerveja ficar pronta, a cerveja que o Cosma queria. E eles ainda vão ter que ficar mais 2 dias na ilha conseguindo esse dinheiro. E depois ainda tem mais 1 dia para produzir o item para eles canalizarem o poder das divindades daqui. Normalmente no final do vídeo eu coloco o que eu penso que eles vão fazer, ou o que eu penso sobre o que eles fizeram, mas eu já falei sobre isso durante o vídeo agora. Então, no mais, vale voltar a lembrar que a decisão deles, pelo menos no final da sessão, era de matar cobras, o que vai levar bem mais tempo, mas é a decisão deles. E que tá certo. Se o grupo acha que eles não conseguem fazer alguma coisa, eles vão desistir. E o trabalho do mestre não é forçar o grupo a fazer aquilo. O trabalho do mestre é, nesse caso, aceitar o que o grupo decidiu e ir pro outro caminho. O grupo decidiu matar as cobras e sair da ilha. É isso que o grupo vai fazer, só o que o mestre pode fazer é programar as próximas sessões. Então é isso. Vídeo terça e sexta entre 18 e 17, dependendo da velocidade do YouTube para carregar o vídeo. Então é isso, se inscreve, deixa like, não tem rede social. Vê meu canal de política se você tiver cabeça para isso. E a gente se vê no próximo vídeo.